Por que é importante você orar a Deus contra o isolamento? Orar contra o isolamento não é agir com irresponsabilidade, afrontando as instituições. Porque a Igreja do Senhor vence as lutas através da oração e do poder da palavra de Deus. Mas por que é importante que você tome uma postura e ore a Deus contra o isolamento? Quais os aspectos e qual o impacto na vida da igreja, o distanciamento? Quando nós olhamos para o termo koinonia, vai muito além do significado de comunhão e unidade, mas significa participar de algo indivisível. O isolamento, ele causa um impacto na vida das pessoas terríveis, deixando essas pessoas cada vez mais vulneráveis à destruição e à desolação. Aquelas pessoas que só tinham as reuniões e os cultos para fortalecer a sua fé, a sua comunhão e a sua unidade no corpo de Cristo. Elas não têm o hábito da leitura e nem da oração, nem do louvor. Então elas eram fortalecidas nas reuniões. Mesmo sem exercer esses hábitos, elas eram fortalecidas nas reuniões. Lá elas tinham a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de ouvir os louvores, os testemunhos e com isso ser fortalecidos. Também tinham a oportunidade de participar da comunhão e da unidade da igreja que está unida no corpo de Cristo. O isolamento produz um distanciamento e com isso produz o esfriamento. As pessoas que não têm o hábito da leitura da palavra de Deus continuam não tendo. Porém, agora o agravante é que elas não conseguem mais participar das reuniões. E muitas destas não participam dos cultos ou não assistem os cultos online. Em alguns casos, elas não têm condições e possibilidade, outras não têm interesse. Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 25, o Senhor Jesus disse: todo reino dividido em si será devastado. Toda cidade e casa dividida em si, ela não subsistirá. O Senhor usou dois termos no mesmo versículo. A primeira parte do versículo, o termo grego se refere à devastação, não à destruição. O termo grego significa que alguém vai entrar no seu reino e saquear, levar o seu tesouro. Já quando se refere à cidade e à casa dividida entre si, ela deixará de subsistir, ela será destruída, ela será apagada da face da terra. Reino se refere às leis que nos unem. A lei de Deus, o reino de Deus, nos une a Deus, pois o reino é do Senhor. As leis são do Senhor. Cidade fala de nacionalidade. O isolamento, o distanciamento, ele tende a enfraquecer a nossa nacionalidade a ponto de você esquecer de onde você é. A casa fala de fraternidade. É algo que vai muito além do serviço a Deus. O próprio Senhor Jesus disse: eu já não vos chamo mais de servos, pois o servo faz ao seu Senhor sem saber por que está fazendo, mas eu vos chamo de amigos. Quando nós olhamos para o isolamento, ele enfraquece dia após dia aquele que não tem um amparo, aquele que não recebe uma ligação sequer para saber como está. Ele está fraco, está morrendo. Então nós temos que orar com autoridade no Espírito Santo e pedir a Deus que tenha misericórdia e compaixão das nossas vidas. E nos conceda a vitória, e nos conceda que você e eu possa subsistir e não desaparecer nesta pandemia. O isolamento, ele produz
maior preocupação e ansiedade. E a palavra de Deus, ela diz que as preocupações com as coisas deste mundo e com a ilusão das riquezas e com os anseios das coisas futuras torna o poder da palavra de Deus infrutífera nas nossas vidas. Então o isolamento produz um impacto terrível na vida da igreja e Satanás sabe disso. Então Satanás se aproveita desta situação do distanciamento, onde cada um por si, Deus por todo, e começa a trabalhar na vida dos mais fracos para destruir a sua fé, a sua comunhão, a sua esperança e a sua ideia de céu. Então nós temos que clamar a Deus com urgência e pedir a Deus misericórdia. A igreja do Senhor precisa buscar a presença do Espírito Santo, viver o Espírito Santo e orar no Espírito Santo para que Deus nos dê a vitória, para que Deus possa e venha ao nosso favor com urgência. Pense nisso. Certamente Deus nos dará a vitória. Fique com Deus e até mais. Amém.